Queremos louvar o nome do Senhor pelo início da nova semana ontem, junto com os irmãos em adoração, cultuando a Deus. E agora aqui reunidos nesse iniciozinho da nova etapa de 6 dias de trabalho, nós vamos primeiro buscar ao Senhor a graça dele, sua misericórdia sobre nós, que ele nos conceda uma boa semana, uma semana em paz, produtiva, e que nós também possamos, com o auxílio dele e através da instrução de sua palavra, sermos orientados no mundo. Para tudo que fizermos, façamos então para a glória dele. Vamos orar e depois a gente vem aqui para Mateus capítulo 5, para a gente continuar agora nos versos 31 e 32, que é uma sequência, fala sobre o divórcio, e é uma sequência do assunto sobre o adultério, está ligado ali. Nossa alegria aqui já de ver nossa irmã Josinha conosco, muito provavelmente Kel também. Daqui a pouco Kel coloca a tela dele aqui também, e os demais irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Te damos graças, ó Pai querido, e te bendizemos, antes de tudo pelo dia de ontem, dia do Senhor, quando começamos assim uma nova semana, em adoração, em louvor ao teu santo nome. Queremos te louvar pelos cultos que a igreja, na sua simplicidade, na sua vida modesta, ofereceu ao Senhor. Sabemos de nossas imperfeições, nossas limitações, de nossas necessidades. Sabemos, ó Deus, que precisamos continuar crescendo, aprendendo, como de fato adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Mas também já sabemos que com o teu auxílio e com o cuidado que buscamos ter em aprender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, o Senhor nos tem dado a alegria de podermos estar caminhando nessa direção, de sermos um povo que te adora em espírito e em verdade. Te louvamos pelo dia de ontem mais uma vez, o encontro com os irmãos. Ó Deus querido, mais uma vez também te pedimos que haja disposição na vida dos teus servos, desejo, vontade de cada vez mais estarmos juntos nos cultos, adorando o teu nome, sem nenhuma reserva deste mundo que nos impeça de fazermos isso. Nós te pedimos nessa hora o perdão dos nossos pecados e clamamos que o Senhor nos ajude aqui, mais uma vez, a compreendermos um pouco mais da tua palavra, o que o Senhor requer de nós. Nós por tudo louvamos o teu nome, assim te bendizemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O texto aqui hoje, meus irmãos, diz assim, versos 31, nossa irmã Lívia aqui também conosco, Deus abençoe, minha irmã, acredito também acompanhada, né, do nosso irmão Chupé, os meninos. Daqui a pouco eles colocam também a tela deles aqui. Ensina a respeito do divórcio, é o que trata aqui os versos 31 e 32, que dizem assim, Mateus 5. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, o adultério que a gente tratou semana passada, final de semana passada, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério, tá certo? Divórcio, casamento e divórcio, e depois somado a isso o tema novo casamento, tem sido parte constante da realidade da sociedade humana, principalmente do século XX, quando vieram aquelas revoluções que de vez em quando a gente fala, a partir da década de 60, né, quando explodiu várias frentes revolucionárias, feminismo, a filosofia gay, várias coisas, né, muitas coisas, e todas elas em rebelião, em oposição ao Evangelho, à palavra de Deus. O divórcio, ele infelizmente se tornou, na nossa época, uma coisa banalizada, irmãos. E isso é muito triste, isso é muito importante de observarmos, porque as pessoas não têm feito nenhuma questão de levar em conta
o que representa o matrimônio. O matrimônio. O matrimônio, ele é uma instituição divina, tá certo? Deus criou instituições fundamentais para a sociedade humana, tá certo? A igreja, o Estado, aquelas duas esferas, né, maiores, e Deus criou também o matrimônio, o casamento. E o que Deus uniu, não separe o homem. Entretanto, sabemos que as regras, elas têm exceções. E o próprio Deus, que através de Malaquias, nos adverte dizendo que ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Divórcio é uma quebra de aliança, divórcio é uma quebra de pacto, divórcio em última instância também, é uma traição, no sentido de se quebrar a fidelidade de um pacto. Ele gera morte. O divórcio é a quebra de um pacto, e a quebra de um pacto gera morte. Gera morte. É muito triste a gente ver como as pessoas, elas se dizem sentir-se aliviadas quando terminam de resolver um divórcio. É impressionante ver as pessoas, um casal, sentar e querer parecer, como se diz, parecer pessoas educadas e bem resolvidas, quando elas não tornam um divórcio litigioso e dizem que está terminando tudo em paz e que agora serão amigos, e eles querem demonstrar para os familiares, para os vizinhos, para os amigos que estão bem com aquilo, quando não deveriam estar se sentindo bem. É claro que no fundo, se tudo que foi feito até aquele ponto foi feito com sinceridade, começando pelos votos, pelas juras de amor, enfim, quem já passou por relacionamentos aqui de casamento sabe como é que começa tudo isso. É aquele conto de fadas, são aquelas promessas, enfim, e termina em divórcio. Bom, você estava fingindo lá atrás, você está fingindo agora, como que fica isso? É bem provável que você não fingiu, nem lá atrás, nem agora. Nosso ponto aqui não é criticar, nosso ponto aqui é justamente chamar a atenção para a importância que o casamento tem. Por quê? Porque biblicamente, quando Deus instituiu o casamento, instituiu para nos ensinar sobre a relação de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva, o esposo e a esposa. E o casamento não é qualquer instituição, ela é uma instituição fundante da sociedade humana. Deus fez o homem, do homem fez a mulher, e tendo entregue para o homem a mulher, tornou o casal capaz de realizar tarefas básicas da sociedade humana, que está lá em Gênesis capítulo 2, onde nós temos os mandatos gerais da criação, onde ali, inclusive a gente está tratando disso aí no curso de introdução à aliança. Acho que a última aula a gente tratou disso, ou vamos tratar, não lembro agora, mas olhem lá no curso Introdução à Aliança, aqui no canal da igreja. Então, nós temos ali o mandato espiritual para o ser humano, nós temos o mandato cultural do trabalho, e nós temos o mandato social da família. E justamente o casal procriando gera então uma família que continua sendo a célula mãe da sociedade, porque a sociedade é formada de famílias. A sociedade não é formada necessariamente de indivíduos, de seres na sua individualidade. Nós somos chamados e nós fomos criados seres sociais, seres pessoais, não no sentido de vivermos individualmente, isoladamente uns dos outros. Pelo contrário, gente só é gente no meio de gente, tá bom? Então, a gente tem que voltarmos a olhar com consideração devida o casamento, porque o final dele, o divórcio, é morte. Só quem pode terminar, por fim, a uma relação matrimonial é o próprio Deus. Por quê? Porque somente a morte de uma das partes ou de ambas as partes pode desfazer esse pacto, desfazer então o casamento.
Contudo, como dissemos no começo, embora Deus odiando o divórcio, e com toda justa razão, o fato é que o próprio Deus, já encarnado na pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, no Evangelho, especialmente de Mateus, ele trata da questão porque ele é interpelado pelo cinismo dos religiosos fariseus que por motivos banais estavam é, casando, separando, casando, separando, casando, separando por motivos bobos, tá certo? E nós temos apenas uma razão direta, bíblica, expressa para o divórcio, e nós temos uma segunda razão indireta, por questões óbvias. A primeira delas é justamente pelo adultério. Inclusive, até não muito tempo atrás, adultério também era uma categoria de crime, e um casamento, antes de se consumar, ele poderia ser desfeito sem nenhum prejuízo para aquele que buscou desfazer o casamento, quando descobre que não havia pureza, castidade na outra parte, até o momento do casamento, tá certo? Se um homem, isso foi comum numa certa época, especialmente no passado, se o homem percebesse, descobrisse que, por exemplo, a mulher, quando se casou com ele, não era mais virgem, isso acabava dando direito para se desfazer o casamento. As coisas caminharam, o pecado escalou na sociedade humana, nós perdemos mais ainda da pureza já perdida no passado, estamos numa era de erotização absurda, violenta, nossos filhos estão expostos a essa violência visual na internet. Televisão a gente fala menos hoje em dia porque TV aberta acabou, não é mais uma coisa de nossa era. Gente da minha geração para frente aí já abandonou aparelho de televisão, mas o fato é que onde a gente vai, propagandas, tudo enfim, está bastante erotizado na sociedade, e isso de fato provocou, facilitou a questão do adultério, mas isso para o cristão não pode ser justificativo. Por quê? Porque devemos buscar a santificação, sem a qual veremos o Senhor, tá certo? Esse é um primeiro ponto, e ele é fundamental justamente para a comunhão matrimonial. É por isso que devemos casar no Senhor. Não é permitido que um crente case com um descrente. O crente não pode se obrigar a um julgo desigual. Isso é pecado, casamento de duas pessoas que não comungam da mesma fé, do mesmo pensamento. Por quê? Porque não haverá unidade nessa relação, não haverá comunhão nessa relação. Para aqueles casos, quando Deus chama uma das partes para servi-lo e a outra parte permanece infiel a Deus, o próprio Paulo já, com base no que Cristo ensinou no Evangelho, já ensinou o que é que se deve fazer. Se a parte infiel a Deus consente em continuar casado com você, sendo do seu agrado, né, se você não é maltratado, maltratada, se pelo menos aquelas coisas mais básicas o seu cônjuge consegue corresponder, então que você fique, permaneça casado ou casada, tá certo? Isso abre margem para divórcio também? Sim, de certa forma sim, porque há pessoas que estão convivendo com seu cônjuge, mas estão abandonados dentro do próprio lar. Até hoje, infelizmente, ao longo do ministério pastoral, eu já tive que dar bronca em algumas irmãs, algumas senhoras, algumas jovens senhoras, algumas mulheres casadas da igreja, quando vem conversar, quando vem para o aconselhamento bíblico, acaba dizendo de maltratos até físicos do marido. A gente tenta tomar providência, orienta da maneira certa, mas acaba que a própria sociedade, a própria mulher, ela acaba alimentando esse status quo da sociedade. Não pode, não deve ser assim.
tá certo? De modo que o divórcio, sim, Deus odeia, e Deus odeia porque divórcio é quebra de aliança gera morte, e o primeiro caso que Cristo, então, dá uma regra de exceção para o casamento é no caso do adultério. Se um dos cônjuges traiu, adulterou, teve relações sexuais com outra pessoa, que não o marido ou a esposa, isso dá direito à parte ofendida de dar carta de divórcio. A outra questão é uma questão indireta, embora óbvia, é uma questão que não está legislada diretamente, mas está implícito na Escritura, que é a deserção obstinada. Quando uma das partes abandona a outra parte, e abandona de uma forma tão obstinada que não há reconciliação, nem entre o casal, nem com a ajuda da igreja, nem pelo magistrado civil. Muito embora a sociedade de hoje, o magistrado civil está promovendo mais a separação do que o casamento. Infelizmente, estamos numa era que é a mais trágica do ponto de vista moral em toda a história da civilização humana. Mas isso faz parte do roteiro da história também. Nada novo debaixo do sol. Tá certo, irmãos? Mas são esses dois os casos únicos que nós teremos respaldo bíblico. Um é mais fácil de ser dado, compreendido pelo texto bíblico, que é o caso do adultério, muito embora o cristão ainda tenha a opção da reconciliação, do perdão e da reconciliação. Esse é um desafio muito grande, isso é foro íntimo, nem a igreja, nem o Estado, nem a família do cônjuge ofendido pode obrigar a pessoa a fazer isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deu essa regra de exceção. Para o caso dos nossos irmãos, amigos católicos romanos, eu acho que a essa altura da história, eles também já descobriram que a visão, né, da Igreja do Império de Roma não está totalmente de acordo com a Escritura. O princípio é bom, o princípio é certo. O princípio da Igreja de Roma no pensamento do casamento é um princípio válido, sim. Nós também nos somamos ao pensamento de Roma nesse sentido do quão sério é o casamento, mas ele não chega a ser um sacramento, tá bom, meus irmãos? Sacramento é um meio de graça, mas de uma categoria acima dos demais meios de graça, tá certo? Meios de graça significa maneiras pelas quais Deus transmite favores que não merecemos, especiais. O casamento é um meio de graça, deveria ser encarado como um meio de graça, e ele de fato é. Inclusive, deixa eu ler só aqui alguma coisa da Confissão de Fé para vocês. Confissão de Fé de Westminster, tá certo? No seu capítulo 24, nós temos 6 parágrafos bastante importantes e instrutivos sobre a doutrina do matrimônio e do divórcio, tá certo? Poxa, pastor, mas chamar divórcio de doutrina é doutrina, no sentido de que é um assunto importante que a Bíblia ensina, tá certo? O divórcio existe, infelizmente, pela transgressão do coração do homem, pelo pecado, e é uma realidade, é factual, né? E ele existe porque existe o matrimônio, que tem essa ameaça do divórcio. Então, sim, a doutrina é do matrimônio e do divórcio, tá certo? E o casamento, a gente já sabe, nós cristãos, que ele é monogâmico e ele é heterossexual. Essas duas regras são bem básicas. Não pode ser também entre pessoas consanguíneas da mesma família, tá certo? O casamento deve ter um consentimento ajuizado de ambas as partes, por menor idade que tenha, mas com capacidades de arrazoar, de compreender a complexidade, o que significa o casamento, os deveres que se tem. Não podemos nos casar com quem não professa a verdadeira religião cristã bíblica,
tá certo? Eu digo no nosso caso, em particular, cristãos reformados, confessionais. Que mais aqui, meus irmãos? O casamento, ele é um freio que Deus deu também. Primeiro, Deus propõe a alegria, o privilégio de amar e ser amado de uma forma que você não vai experimentar uma relação de amor com mais ninguém. Depois do Senhor, a pessoa que você deve mais amar é o cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge é o nosso próximo, mais próximo, digamos assim, possível. É com quem a gente tem uma comunhão tão grande que a gente se confunde ao ponto de se tornar uma só carne. E isso é tão real, que essa comunhão, esse laço, gera vida, dá filhos. Isso é fantástico, irmãos. E esse é um dos grandes e profundos motivos também pelos quais devemos levar em toda consideração que pudermos o sagrado matrimônio, né? Aqui o parágrafo 6 diz assim: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou a deserção, tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidirem seu próprio caso. É por isso que quem tem uma vida na igreja como nós devemos participar essa questão, a igreja, como buscamos fazer. São outras coisas aqui que nós temos, que a gente não tem tempo agora para discutir por causa do tempo que já gastamos aqui, mas é muito importante que você vá aí depois no Google e baixe para você aí a Confissão de Fé de Westminster. Tudo é importante que está nesse documento, e no capítulo 24 se encontra aí do matrimônio e do divórcio as coisas básicas que a Escritura ensina para nós acerca do casamento e do divórcio, tá certo? Tem uma coisa aqui que eu queria encontrar para ler para vocês, mas a gente pode depois, em outro momento, trazer isso aqui de novo para nossa apreciação, tá certo? Cadê? Bom, aqui agora eu não vou encontrar. Acho que aqui o parágrafo 2, que é pequenininho. O matrimônio foi ordenado, aqui algumas coisas que nós temos importantes: para o mútuo auxílio de marido e mulher, principalmente naquelas questões básicas do mandato espiritual, do mandato cultural, do mandato social. Também para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e também da igreja por uma santa semente. E termina dizendo: e para impedir a impureza sexual, tá certo? É isso que a sociedade de hoje quer trazer, uma vida sodomizada, tá certo? No Brasil, o próprio governo indiretamente prega uma vida de sodomia, tá certo? As políticas públicas estão caminhando nessa direção da dissolução moral da humanidade. Eu sei que não é assim que quem defende isso vê as coisas, mas nós temos um firme fundamento sólido, uma base ética, que é a lei de Deus na Escritura, tá certo? O cristão é a pessoa melhor resolvida que se tem quanto ao seu fundamento ético, quanto ao seu fundamento moral, tá certo? Então a gente vai ser moralista em cima dos outros? Não, de forma alguma, de forma alguma. Não me sinto em momento nenhum, como ser humano, melhor do que absolutamente ninguém. Não há nada de tão terrível que uma pessoa faça aos meus olhos que me leve a acreditar que ela é uma pessoa mais indigna do que eu, é menos ser humano do que eu, é menos digno de misericórdia do que eu, de forma alguma, tá certo? E se não for assim, então a gente não serve para de fato sermos cristãos, tá bom, meus irmãos? Mas deve haver um freio moral na sociedade. O casamento foi colocado também para isso, por causa da nossa incontinência, tá bom? Infelizmente as pessoas vêm criando novas modalidades
né? Além das já conhecidas da antiguidade, criando cada vez mais, o pecado vem se sofisticando cada vez mais. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque isso está manchando, maculando o sagrado matrimônio, irmãos. E as pessoas estão se separando por motivos banais. Cristãos abandonam, às vezes, covardemente o cônjuge, por falta de estabilidade financeira ou por uma crise. As pessoas conseguem ser fiéis na saúde, na riqueza, na alegria, mas as pessoas sem Cristo, nós, eu, você, qualquer um sem Cristo, não conseguiremos por nossas próprias forças sermos fiéis também ao sagrado matrimônio na doença, na tristeza, na pobreza. E é nessa hora que de fato a gente está sendo testado, tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a graça do Senhor para conseguirmos, como servos fiéis a Cristo, como a parte fiel a Deus, nos mantermos isentos daquilo que pese sobre nós, contra nós, acerca de um provável divórcio nosso, porque todo casal está exposto ao mesmo perigo nesse sentido, e a nossa oração e desejo sincero é que nenhum casal, você que está aqui, outros que virão depois nos ouvir aqui, tenha que passar por isso. Que Deus seja engrandecido na vida de todos nós. Vamos orar mais uma vez? Nós te rendemos graças, ó Pai querido, e te louvamos por esse dia que vem se aproximando. E suplicamos Tua misericórdia sobre nós, nesse culto individual que prestamos ao Senhor quando acordamos, sobre nossa família. Logo mais, 12h30, estaremos juntos com a família, num novo momento de adoração, no lar. Te pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós nesta segunda-feira e em todo o resto dessa semana. E que tudo que façamos, até as mínimas coisas, façamos para a glória do Senhor. Manifesta a Tua graça nessa hora, meu Deus, entre os casais que estão, os cônjuges que estão aqui ouvindo, caso não esteja o casal aqui, ambos ouvindo, mas que cada pessoa que ouça isso aqui, eu incluo também os jovens e adolescentes que provavelmente passarão aqui ou que estão aqui ouvindo, que se preparem, peçam ajuda ao Senhor, que não negligencie o casamento mais tarde, e quando casarem, casem também no Senhor, considerando que o casamento é um desafio de um pecador em conviver com outro pecador, se ajustarem, se acertarem com auxílio do Senhor e com auxílio mútuo entre eles, para que o resplendor da glória do Senhor seja manifesto nessa relação tão íntima, tão bela, tão poética como deveria ser. Nós pedimos Tua misericórdia, Tua graça, o Teu perdão, a direção do Senhor, e aqueles que passam por lutas intensas, profundas, terríveis, ó Deus, em relação ao matrimônio, tendo que enfrentar muitas vezes um cônjuge que não conseguiu se desligar da sua família, ó Deus, de seus pais e irmãos para viver o casamento. Outros que buscaram demais na esposa o que ela não podia oferecer, outras que buscaram demais no marido o que ele não podia dar para ela. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, porque o mundo, enquanto existir, especialmente nessa forma como conhecemos agora, o matrimônio estará aí, é uma realidade, é algo que o Senhor instituiu para a sociedade humana, e cada dia mais vem, ó Deus, a própria sociedade lutando contra essa instituição, porque vem do Senhor para nós. Nós pedimos que o Senhor ajude os que te são fiéis a terem também casamentos fiéis, onde a mutualidade do casal, ó Deus, esteja ali acima de qualquer prova, acima de qualquer desafio, dificuldade. Enfim, que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada pessoa, cada homem e mulher, cada jovem também aqui que no futuro se casará, a serem fiéis ao sagrado matrimônio. Ser fiel ao casamento é uma forma de ser fiel ao Senhor, que instituiu o casamento para nós. Nos abençoe, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus,
aqueles que estão no segundo casamento, aqueles que não estão, mas estão na iminência ou na possibilidade de contrair um novo matrimônio, que eles possam entrar nessa nova relação, buscando antes de tudo a graça, a bênção, a aprovação do Senhor, e que possam fazer, ó Deus, desse novo relacionamento matrimonial o primeiro, o único relacionamento matrimonial de suas vidas. Nós por tudo louvamos, bendizemos, engrandecemos, adoramos o nome do Senhor nesse dia e te pedimos que o Senhor nos ajude nessa nova semana. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês, e que tenhamos uma boa semana para a glória do nosso Deus.